Olá a todas e todos, tudo bem? Pois bem, hoje a gente está aqui para discutir um pouco do que foi, do ponto de vista cultural, a Idade Média Europeia, o período conhecido como medievo, né, o período medieval, que se estende oficialmente entre o século XV, ou melhor, o século V e o século XV. São 1000 anos de história, são 10 séculos de história. Isso de fato é bastante coisa, então é claro que para a gente entender a mentalidade, a cultura por trás dos europeus da Idade Média, não basta a gente achar que durante esses 1000 anos, que durante esses vários séculos, as coisas aconteceram exatamente da mesma maneira. Ocorreram muitas transformações ao longo desses séculos de Idade Média. E é um pouco isso que eu queria que a gente discutisse nesse momento. Entender, portanto, o que foi a cultura medieval, levando em consideração aquilo que a gente poderia definir como conceito-chave, conceito fundamental que define a própria ideia de cultura no período medieval. Eu estou falando, é claro, da ideia de teocentrismo. Teo, como vocês devem saber, a palavrinha teo significa Deus. Teocentrismo é uma cultura absolutamente centrada em Deus. Veja, isso não significa, não equivale a dizer que nos dias de hoje, por exemplo, Deus tenha sido absolutamente descartado ou superado. Não se trata disso. Muitos de vocês que estão aí me assistindo provavelmente exercem a sua religiosidade, têm a sua fé, acredita e professa essa fé. O fato é que, por mais que a gente ainda, muitos de nós cultuem a existência de um Deus ou de mais de um, depende de cada cultura, é claro, e é importante que a gente tenha clareza que não existe uma cultura superior e uma inferior, as manifestações culturais são variadas, múltiplas, diversas e merecem ser valorizadas justamente nessa diversidade, mas o fato é que ao longo desses 1000 anos de história europeia, a ideia de uma cultura absolutamente centrada na existência de Deus era algo que preponderava, era algo que predominava, era algo que, portanto, poderia ser uma espécie de definidor, né? É um conceito definidor desse contexto histórico, desse período que a gente chama de Idade Média. Equivale a dizer que, basicamente, todas as explicações, a forma de pensar o mundo, a religiosidade, até a arquitetura são moldadas pela existência de Deus e não só pela existência de Deus, mas por um culto exacerbado à existência desse Deus, como um definidor da sociedade, como um padrão, uma régua moral absolutamente rígida que impunha determinados comportamentos, caso fossem descumpridos, a gente sabe quais seriam as consequências. Quem aqui nunca ouviu falar nas famosas bruxas medievais? O que eram bruxas medievais? Nada mais, nada menos que mulheres que ousavam desobedecer ou se colocar de maneira crítica a um pensamento dominante em que o homem assumiu total preponderância. Afinal, a gente sabe que no contexto medieval, né, a origem de todo o patriarcalismo não está na Idade Média, mas ganha uma grande força na Idade Média na medida em que toda a estrutura familiar gira em torno do homem. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza. A gente está falando de um contexto histórico em que Deus assume total preponderância e que cada manifestação cultural, de alguma maneira, contempla ou homenageia a existência de Deus, desse Deus católico, desse Deus único. Veja, a Europa, né, a Igreja Católica, como a gente já discutiu, se tornou a grande instituição da Europa medieval. Na ausência de um Estado forte, como já dissemos, é a Igreja que batiza, é a Igreja que registra o nascimento, é a Igreja que registra o óbito, é a Igreja que faz o casamento, ou seja, tudo aquilo que hoje poderia ser realizado pela Igreja ou não, se você quiser casar no cartório, você pode, e não casar na Igreja. No contexto da Idade Média, isso simplesmente não existe. É a Igreja que determina
todas as relações sociais, dos mais humildes aos mais ricos. Como eu disse, até mesmo a arquitetura pode ser, de alguma maneira, influenciada. A gente percebe certa influência do teocentrismo, né? da ideia dessa tradição cultural da Idade Média nos estilos românico e gótico, presente especialmente na construção nas grandes edificações como igrejas, por exemplo. Na Alta Idade Média, o estilo românico era muito mais preso à terra. Claro, faz muito sentido pensar numa época de conturbações, de guerras, de conflitos. Enquanto que o estilo gótico, você deve conhecer essa palavra de outras referências, toma cuidado. O estilo gótico aqui que eu estou falando não é aquele cara que se veste de preto e vai no cemitério. Estou falando, evidentemente, de um estilo arquitetônico, muito parecido com a igreja. Você que não é de São Paulo, já viu a imagem da igreja que fica na Praça da Sé? Se não, entra no Google, dá uma olhadinha, procura saber, procura ver a imagem. Aquele estilo arquitetônico que busca o céu, aquele estilo arquitetônico lembra, é o próprio estilo arquitetônico gótico, que marca especialmente a Baixa Idade Média. No campo da filosofia, a gente tem também aí uma curiosidade interessante, né? Algo muito interessante de pensar. Santo Agostinho, com a ideia de predestinação, marca a Alta Idade Média, enquanto a escolástica de São Tomás de Aquino, o tomismo também chamado, domina o pensamento filosófico da Baixa Idade Média. E, por último, mas não menos importante, é legal lembrar que foi também no âmbito da Idade Média, no contexto histórico da Idade Média, que surgiram as primeiras universidades. Universidades essas que produziam conhecimento, onde muito do que foi herdado da cultura greco-romana foi recuperado, ou foi, de alguma maneira, assegurado que não se perdesse, enfim. Então, a universidade cumpre um papel na construção do conhecimento que é algo próprio da Baixa Idade Média, que certamente deixa o caminho aberto para aquilo que a gente chama de renascimento cultural. Cuidado para não confundir com o que a gente discutiu há pouco, o renascimento comercial e urbano. Renascimento comercial e urbano, de alguma maneira, abrem caminho, ajudam também a entender o que será o renascimento cultural. Esse é um tema para daqui a pouco, a gente se vê. Obrigado!